Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo, Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e hoje nós vamos dar início a uma nova série de sermões e vamos começar a olhar para a Epístola de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento. E vamos começar então falando sobre a questão da autoria da carta. Há duas possibilidades que a gente pode avaliar para a autoria da Epístola de Judas. A primeira possibilidade é que fosse um dos apóstolos. Se nós formos olhar lá nos textos dos evangelhos, nas listas do apostolado, há dois Judas. Há um que é Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus e se enforcou na mesma ocasião em que Jesus estava sendo preso, então por razões óbvias não seria ele. Mas nós temos também outro Judas, que é chamado também em outras passagens como Tadeu ou Lebeu, dependendo da interpretação. Lucas capítulo 6, versos de 13 a 16 e Atos capítulo 1, verso 13, citam um apóstolo, além de Judas Iscariotes, também com o nome de Judas. E como eu falei, dependendo da tradução que você estiver usando, em Marcos capítulo 3, 18, você vai ter como Tadeu ou Lebeu, dependendo da tradução, e também em Mateus capítulo 10, versículo 3. O apóstolo João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 22, ele menciona um Judas entre o colégio apostólico, só que ali ele dá uma ênfase, ele fala Judas, não o Iscariotes. Então mostra que havia um segundo apóstolo também com o nome de Judas. Só que não há nenhuma indicação entre os textos dos evangelhos que indique que aquele Judas, que fazia parte do colégio apostólico, tivesse um irmão por nome de Tiago, assim como o autor da nossa carta se apresenta, no verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então, nenhum dos textos do Evangelho associa aquele segundo apóstolo com o nome de Judas, tendo um irmão por nome Tiago, como este aqui se apresenta. A segunda hipótese é que geralmente se aceita de forma mais abrangente, é que este Judas seria o mesmo citado em Mateus capítulo 13, versículo 55 e Marcos capítulo 6, versículo 3. É um personagem que tinha, entre outros irmãos, um irmão chamado Tiago, e tanto ele quanto seu irmão Tiago são citados no Evangelho como sendo irmãos de Jesus. Então, por exemplo, nós temos em Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ora, a quem a multidão está se referindo aqui quando está falando não é esse o filho do carpinteiro? Está se referindo a Jesus. Fala da sua mãe Maria e fala de 4 irmãos que ele tinha, pelos nomes de Tiago, José, Simão e Judas. Então aí já se vê um Judas tendo por irmão um Tiago. E em Marcos capítulo 6, versículo 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? Então olhem bem que no caso de Jesus, a sua família que ele tinha aí, os irmãos que ele tinha, que eram outros filhos de Maria e de José, eram irmãos dele, e entre eles havia um por nome Tiago e um por nome Judas. Então, segundo a tradição mais aceita, o autor dessa epístola seria o Judas, irmão de Jesus, e que depois da ressurreição do Senhor ele teria se convertido.
como a gente vê lá em Atos, capítulo 1, versículo 14, que diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. A redação da nossa carta, ela deve ter ocorrido entre as décadas de 70 e 80 do primeiro século. E aí a gente se volta para a carta e faz uma primeira pergunta: a quem Judas está endereçando essa carta? Quem são os destinatários da carta? Olhem lá o que dizem os versículos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Não há aqui uma menção, nem nesse início da carta, nem em todo o corpo da carta, não há nenhuma menção no texto que explique ou dê pistas concretas sobre quem eram os destinatários dessa carta. Só que eles são tratados pelo autor de uma maneira muito especial. Eles são tratados como chamados, amados e protegidos por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então ele os qualifica de uma forma muito, muito especial, muito valiosa para Deus. E também não só isso, ele deseja para eles misericórdia, paz e amor. E essas qualificações e esses votos destinados aos leitores da carta estão profundamente ligados à conclusão e à mensagem principal de toda essa carta. E é uma coisa que nós vamos ver no finalzinho desta série de sermões. Por que essa dedicatória e esses votos tão dedicados, tão amorosos para os leitores daquela carta? E aí temos então o tema central desta carta, que está no versículo 3. E hoje o nosso sermão vai se basear nesse trecho, nesse versículo de Judas, capítulo único, verso 3. E esse versículo diz o seguinte: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas, confiada aos santos. Notem como Judas vai expondo aqui a preocupação dele, que é o tema central dessa carta. Ele fala assim: olha, eu senti que era necessário escrever para vocês, mas escrever o quê? Escrever de uma forma insistente, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Então aqui o nosso autor, ele se vê diante de uma necessidade, e de uma necessidade urgente. E nesse versículo aqui, há duas expressões que são fundamentais e que são o escopo de toda a carta. Elas dão a base, dão o alicerce de toda a mensagem e de toda a preocupação de Judas ao escrever para estes destinatários. A primeira expressão que há nesse versículo 3 é batalhar pela fé. Desde que o Senhor Jesus ascendeu aos céus e deu ordem aos discípulos e disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos, e ensinando os homens a guardarem tudo o que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde então, a Igreja do Senhor Jesus, aqueles que foram lavados
pelo sangue do Cordeiro de Deus e perdoados dos seus pecados pela fé, vivem neste mundo com uma missão fundamental que deve permear toda a vida do crente, daquele que vive para o Senhor Jesus. E essa missão é batalhar. Por quê? Porque não é uma situação qualquer em que você está defendendo apenas uma opinião que pode estar certa ou pode estar errada. Não é apenas uma religião que foi criada por homens com meia dúzia de regras e que fala, olha, se você viver assim, você vai ter grande chance de ir para o céu. O Evangelho é a revelação de Deus. E a fé que foi concedida à igreja é a fé nessa revelação. A mensagem que foi concedida à igreja é a mensagem da salvação, a única salvação que realmente é possível, que é a salvação pela fé no Senhor Jesus. Portanto, é importante nós termos sempre em mente que a igreja, enquanto estiver neste mundo, sofrerá intensos ataques de Satanás. Por quê? Porque Satanás se volta contra todos os propósitos de Deus. E a revelação de Deus está na pessoa de Jesus Cristo, que é uma revelação definitiva. E esses propósitos de Deus, que têm a ver com a sua própria glória, com a sua própria majestade e com a sua soberania sobre toda a criação e soberania sobre toda a existência, porque afinal de contas Deus é antes de todas as coisas, Satanás sempre vai se opor aos propósitos de Deus. Seja de uma forma, seja de outra. Ele sempre vai articular, às vezes de uma forma escondida, camuflada, sutil, e às vezes através de uma perseguição feroz, sangrenta, assassina dos filhos de Deus. Seja de uma forma, seja ou de outra, o que Satanás quer é atacar o Evangelho, é desacreditar o Evangelho, é frustrar onde ele puder os propósitos de Deus, como se ele pudesse. Na verdade não pode. Mas, assim como Satanás, ainda na eternidade, ainda antes da sua rebelião, em um determinado momento, ainda como anjo de Deus, ele se voltou contra Deus, querendo ser superior, ou pelo menos semelhante ao Altíssimo, querendo ter uma glória que não lhe cabia, que pertencia única e exclusivamente a Deus. A partir do momento que ele foi expulso da presença de Deus, junto com aqueles anjos que o seguiram, o intuito de Satanás é se opor aos propósitos de Deus. E a igreja não ficará neste mundo isenta dessa batalha, mesmo que tenha que manter o seu testemunho martirizada, morrendo e vertendo o seu sangue pela fé. Mas não dá para dizer, em hipótese nenhuma, que a passagem da igreja pelo mundo é uma passagem tranquila. E é por isso que Judas usa o termo batalhar pela fé. A fé foi entregue ao corpo de Cristo, à igreja, é a mensagem do Evangelho, e não haverá isenção nessa batalha. Nós não estamos tratando de um mero fenômeno social, mas nós estamos falando de uma luta que acontece primeiramente no plano espiritual, mas que afeta a vida dos filhos de Deus hoje. Por isso, esse termo que Judas usa na sua carta é tão importante: batalhar pela fé. Há vários ataques de Satanás contra a fé salvadora em Cristo Jesus. E esses ataques se dão de diversas formas. A Igreja de Cristo não foi colocada no mundo para passar como mera espectadora do cenário. A Igreja de Cristo, ela foi colocada no mundo
para batalhar pela fé, porque Satanás continua se opondo a Deus e, portanto, a Igreja de Cristo não está aqui fazendo turismo ou assistindo uma partida de uma luta de dois lutadores no ringue. Não, ela está envolvida diretamente nessa luta, nessa batalha. E o outro termo, a outra expressão que é usada por Judas nesse versículo 3 e que é fundamental para o conjunto, para o texto, para o tema dessa carta, é a fé que foi dada de uma vez por todas. A revelação de Deus em Cristo, a mensagem do Evangelho, não é, novamente, repito, uma mera fé religiosa, um estilo, uma filosofia de vida, como tantas outras que já dominaram o cenário no mundo e depois passaram. Cristo é, primeiramente, a imagem de Deus. Veja o que diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Paulo se refere ao Senhor Jesus dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo é a exata expressão de Deus, como o autor da carta aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. O Senhor Jesus, que é aquele que comissionou a igreja para pregar o Evangelho, que é as boas novas de Cristo, o Senhor Jesus é o próprio Deus, não é qualquer um, e ele também é a revelação definitiva de Deus Pai. Veja o que diz lá em João, no capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E também em João, capítulo 14, os versos 8 e 9. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Jesus não era um homem sábio, não era um homem bom, não era um profeta, como tantos líderes religiosos já surgiram. Jesus é Deus encarnado, é Deus na figura, na pessoa do Filho, encarnado em forma humana, pregando o Evangelho e sofrendo sobre si mesmo as exigências da santa lei de Deus, da santa justiça de Deus, para perdoar os pecados daqueles que creem. Portanto, a mensagem do Evangelho não é qualquer mensagem, e é uma mensagem que foi dada à igreja, e foi dada à igreja de uma vez por todas. Não haverá substitutos. O Evangelho, veja o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Paulo dizendo: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. E esse mesmo Evangelho não terá substitutos, como em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. O apóstolo Pedro dizendo: Este Jesus é a pedra que vocês, se referindo aqui aos sacerdotes judeus, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esta é a mensagem do Evangelho. É uma revelação de Deus dada de forma definitiva através de seu Filho, Jesus Cristo, igualmente
Deus igualmente divino, igualmente santo, igualmente criador de todas as coisas e soberano sobre todas as coisas. A mensagem da igreja não é qualquer mensagem e por isso mesmo Satanás se opõe a ela, porque sabe que o Evangelho é a revelação definitiva de Deus, é o poder de Deus para a salvação do homem perdido. Só o Evangelho pode reverter o estado de depravação, o estado de condenação em que vive o homem depois que Satanás tentou e enganou nossos primeiros pais, Adão e Eva. E é por isso que Judas conclama aos seus leitores a batalhar. E ele diz: eu insisto que vocês batalhem pela fé, de uma vez por todas, entregue aos santos a mensagem do glorioso Evangelho de Jesus Cristo. A chamada de Deus para os discípulos de Jesus Cristo, seu Filho, não é uma posição de meros espectadores nessa batalha espiritual entre o soberano Criador do Universo e o diabo. Nós somos chamados a essa batalha, nós recebemos de Deus uma preciosa armadura e o nosso testemunho deve estender-se, se for necessário, até o sacrifício das nossas próprias vidas, como tantos e tantos e tantos ao longo da história, desde o início da igreja e até mesmo os nossos dias, em pleno século XXI, tantas pessoas continuam derramando o seu sangue em testemunho do Evangelho de Cristo. Não há nas igrejas que confessam o Senhor Jesus, não há espaço para pastores e pregadores que se envergonham do Evangelho, que abandonam a mensagem poderosa da salvação e lançam mão de discursos vazios sem a cruz de Cristo, sem o Cristo crucificado. Não há espaço na igreja de Deus para tais falsos pastores, tais falsos mestres, tais falsos pregadores. A igreja de Cristo, ela não tem opção. A missão que Deus lhe deu de proclamar o Evangelho. E é por isso mesmo que Judas usa essas expressões: batalhar pela fé dada uma vez por toda aos santos. A vigilância, o combate aos falsos ensinos que buscam desviar da fé os filhos de Deus e iludir aqueles que ainda não se converteram a Cristo, não podem ter espaço, em hipótese alguma, no coração das pessoas que creem no Senhor Jesus. Isso não pode acontecer. Nós devemos permanecer fiéis, batalhando pela fé. E nessa luta não há espaço para nenhum tipo de negligência. É esta a chamada, é este o tema principal da carta de Judas. E essas circunstâncias tornam o apelo de Judas extremamente dramático. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar nessa pequena série de sermões que vamos pregar aqui no Evangelho de Judas. Que Deus nos abençoe.